vou utilizar aqui do direito de fala para centrar em um tema, que é um tema que eu acredito que é o princípio de toda sociedade democrática e desenvolvida. É a educação. Nós precisamos falar da educação como princípio de sociedade. E nesse tema da educação, nós temos alguns discursos que precisam ser combatidos, rebatidos, lembrados e enterrados. Como, por exemplo, discursos de autoridades que fragilizam professores. Nós não podemos admitir, numa sociedade democrática, que se deseja sociedade desenvolvida, humanizada, a gente ter autoridades que utilizam de fala para construir discursos que fragilizam professores. Porque fragilizar a imagem social de professores é fragilizar a educação. E fragilizar a educação é fragilizar toda uma sociedade e o futuro dessa sociedade. E por que eu estou falando isso, senhoras e senhores? Em abril, nós tivemos um deputado federal, Ricardo Barros, dizendo que professores não querem trabalhar. Nós tivemos agora, no dia 7 de julho, na Assembleia Legislativa, deputado estadual, o senhor Tomba Farias, dizendo que professores estão de férias há 1 ano e 9 meses. Não são simples discursos, senhoras e senhores. Não são simples discursos. São discursos que expressam as formas de falar sobre o mundo e a concepção de sociedade que se tem. São discursos que eu, como cidadã e como professora, tenho a responsabilidade e o dever de rebater, não deixar esquecer e não colocar como se fosse coisa do passado e que a gente não tivesse mais que falar sobre isso. São por causa de discursos levianos e irresponsáveis como estes que nós temos no Brasil o índice de pior imagem social dos professores e das professoras. Nós temos um país em que o status social dos professores é o pior, está em último lugar em pesquisas em 2018. Nós temos um país em que os professores e professoras precisam, dentro de um sistema educacional sucateado, precisam se virar e precisam tirar das suas condições para que as coisas aconteçam. E nós não podemos admitir que nenhuma autoridade, nenhuma, fragilize essa imagem dos professores e das professoras. É leviano, é irresponsável, é falta completa de conhecimento da realidade. Foi isso que a gente viu na Assembleia Legislativa, foi isso que nós também já vimos na Câmara Federal. Então, eu quero aqui, nessa fala, dedicar esse tempo exclusivo para poder rebater e dizer a esta autoridade que você foi eleito pelo povo para representar o povo e não tem o direito de tratar a educação dessa forma. Eu quero dizer ao senhor deputado Tomba Farias que respeite os professores, não humilhe, porque esses professores e professoras estão durante a pandemia trabalhando muito mais do que a sua carga horária de trabalho. Estão trabalhando manhã, tarde, noite e de madrugada. Os pais sabem disso, as mães sabem disso, os alunos sabem disso, só o deputado não sabe disso. É impressionante uma autoridade abrir a boca para falar um discurso desse. Professores e professoras, nesta pandemia, compraram seus equipamentos, adequaram sua casa, abriram mão do seu tempo, do tempo da sua família, para poder dar as aulas, para não deixar que um vírus mortal que está matando o corpo possa também matar a alma.
e que possa também matar a educação e possa também matar o futuro. É isso que os professores e professoras estão fazendo. Os professores e professoras deste Estado, deste país, tiveram que reinventar formas de relação com seu aluno, porque eles não foram preparados no banco das universidades para isso. Tiveram que inventar práticas pedagógicas que pudessem atender os estudantes, porque de uma hora para outra teve que se trocar as relações presenciais por uma relação à distância. E falas como essas têm muito peso, senhoras e senhores, na sociedade. Tem muito peso, porque é pelo descrédito na educação que nós temos, Larissa, como o caso aí de Ives, de batendo em mulher. É porque temos um dos piores sistemas educacionais do mundo, com piores valorização de professores do mundo. E quando a educação não é valorizada, quando a educação não é respeitada, aí nós temos aí culturas machistas, preconceituosas, aí nós temos exemplos de Ives batendo em mulheres, nós temos exemplos de Pâmelas por aí afora sofrendo agressões, nós temos jovens sendo assassinados, como o caso de Luan. Nós temos, em vez de produzirmos, em vez de formarmos cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel na sociedade, de forma autônoma, ativa, nós reproduzimos escravos. Quando uma sociedade não é desenvolvida, quando uma sociedade não é democrática, quando uma sociedade não tem educação, então nós não formamos pessoas, nós produzimos escravos. E esses escravos estão nas ruas sendo flanelinhas, esses escravos estão nos esgotos, estão em piores situações de dignidade humana, estão no lixo catando comida para sobreviver, porque não tem uma educação efetiva. E aí vi autoridade desrespeitar professores, humilhar professores, está fazendo um desserviço à sociedade, porque está cada vez mais contribuindo para o descrédito. E aí não dá para admitir isso, seja lá de quem for. Nós precisamos rebater, porque nós temos a obrigação com a população, de construir uma sociedade que respeita a educação, porque é só através da educação que nós vamos conseguir avançar. É só através da educação que nós vamos ter uma sociedade mais humanizada, uma sociedade mais democrática, uma sociedade que se respeite. Porque se não tiver educação, nós seremos animais. Nós seremos animais nos degladiando uns com os outros. Nós seremos animais que não respeitam uns aos outros. Nós seremos animais apenas lutando para sobreviver. E não é isso que nós queremos. Então é por isso que eu estou aqui para rebater categoricamente e pedir a esta casa que a gente aprove aqui um desagravo aos professores e professoras. Um desagravo, porque é uma humilhação.